Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, essa obra tão importante para o conhecimento da mediunidade com Jesus, onde Kardec pesquisou muito a respeito dessas manifestações dos espíritos e chegou a essas conclusões que nós nunca teríamos acesso se não fosse esse trabalho árduo do codificador. No programa anterior, nós estávamos falando nesta segunda parte do Livro dos Médiuns, que foi chamado de Laboratório do Mundo Espiritual. Nós estávamos falando que os espíritos, eles são capazes de compor substâncias, capazes de mudar as propriedades de moléculas físicas. Então, eles atuam na matéria e são capazes de mudar as propriedades. E nesse fenômeno está a base de tudo isso, é o magnetismo. Então, apesar de muitos espíritas não aceitarem o magnetismo, Kardec foi um grande magnetizador durante muito tempo. E ele, então, fez questão em várias de suas obras, das obras da codificação, colocar magnetismo junto com o espiritismo para poder, então, solucionar todos aqueles problemas que até o momento não se conhecia, não se tinha um sentido para o que acontecia. Então, através do magnetismo, muitos milagres são explicados. Por quê? Não é mais do que uma manipulação de fluidos. Quem não se lembra, por exemplo, dos pães e peixes que Jesus multiplicou para saciar a fome daquela multidão? Ele não fez mais do que manipular esses fluidos com a ajuda de espíritos. Então, a ação magnética curadora existe e é uma modificação das propriedades, por exemplo, da água. Nós queremos mudar as propriedades da água para tornar essa água um remédio, vamos dizer assim, um medicamento. Então, nós podemos modificar essas propriedades pela vontade e ela se torna uma água magnetizada. Nesse caso, quando é o encarnado que está fazendo essa manipulação, o espírito agente é a do magnetizador, daquele que está fazendo. Mas na maioria das vezes ele está sendo assistido por um espírito desencarnado. Então, torna-se mais potente a sua ação. E ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. O que é o fluido magnético? É uma substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. O fluido magnético é uma substância que é mais próxima do fluido cósmico universal. É um fluido puro, quase que primitivo. E daí o que acontece? Produz uma modificação nas propriedades da água. É assim que a água é magnetizada. Então, assim como a gente pode tornar a água um remédio, um medicamento salutar, também pode tornar a água um elemento que vai fazer mal. Dependendo do quê? Da vontade do magnetizador e, no caso, da vontade também do espírito que está ajudando. Ou, no caso do espírito, quando a gente pede para a espiritualidade que a água seja magnetizada, eles vão então colocar essas substâncias. Geralmente, eles também trazem substâncias da natureza, colhido das matas, do ar, da água. Eles têm este poder, essa faculdade, né? Eles podem também fazer o mesmo com fluidos orgânicos,
que resulta no efeito curativo da ação magnética quando ela é convenientemente dirigida. Então vejam bem, num local onde a energia não está muito boa, onde tem acessos pelos pensamentos, pelos atos, pelas palavras daquelas pessoas, daquele ambiente, pode prestar atenção que se tiver uma fruteira com determinadas frutas, ela não dura muito tempo, porque a energia vai diretamente ali. Mas também os espíritos podem, na maioria das vezes, fazer o mesmo com esses fluidos orgânicos, e daí tem um efeito curativo na ação magnética, quando ela for dirigida convenientemente. Ele pode tornar uma fruta até um medicamento, quando ele age naquele fluido orgânico. Qual que é o atributo do espírito? É a vontade. A vontade é o atributo do espírito, e a intenção é tudo. Como que ele faz isso? Pela sua vontade e pela sua intenção. E essa vontade é a alavanca que age sobre a matéria elementar. E em seguida reage sobre seus componentes, podendo, dentro de certos limites, modificar as suas propriedades. Então, eu acho que está bem explicado como que é possível modificar as propriedades, né, da água, por exemplo, que é um elemento mais puro e é mais suscetível de ser trabalhada. O poder do magnetizador está na razão da força de vontade. Olha, outra vez aí. Tanto o encarnado como o desencarnado está sempre na força de vontade dele. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, que algumas pessoas possuem num grau bastante elevado. Essa condição de curar pela imposição das mãos, ou pelo contato, porque existem várias técnicas que a gente cura colocando as mãos na pessoa que está sentindo dor ou que está com algum problema. Um dos exemplos, que não é uma prática espírita, mas que é no mesmo sentido que nós estamos explicando, usa das mesmas propriedades que nós estamos explicando, é o chamado toque quântico. Quando a pessoa que tem uma grande vontade e intenção de curar a outra ou de aliviar uma dor, faz um contato com as mãos no lugar em que a pessoa está sentindo a dor. E esta dor, ela cede, ela vai mudando de lugar, porque existe a inteligência do corpo. Se a dor está num determinado local, ela pode passar para outro local. E aquele que usa dessa técnica do toque quântico, ele vai perseguindo a dor até que ela sai do corpo. É um exemplo também que cabe perfeitamente aqui, sendo que não é usado dentro das casas espíritas, porque não é uma técnica espírita, né? Agora, a imposição das mãos, né, é uma técnica espírita e que é usado normalmente nas casas espíritas. Duas coisas que são muito usadas é a magnetização da água e a técnica da imposição das mãos, que é o passe. Então existem vários tipos de passes, ou da imposição somente, ou dos passos onde o passista percorre com as mãos ao longo do corpo, dependendo do passista, dependendo da necessidade daqueles que estão necessitando. Bom, tem uma nota no Livro dos Médiuns, quando a tradução é do professor Herculano Pires, que fala que atualmente, ele está falando mais ou menos lá dos anos 70, 80, que atualmente os parapsicólogos procuram explicar esses fenômenos. Porque como eles não falam em espíritos e como eles não aceitam
a presença dos espíritos, e que existem espíritos, eles vão usar então algumas técnicas, algumas ideias para explicar, né, esses fenômenos, porque eles têm que ter uma explicação. Então eles falam que é a ação da mente sobre a matéria. O que é a mente? Um atributo do espírito. Então, está na mesma coisa. Eles denominam essa técnica de psicocinesia. Então, quando vocês ouvirem falar em psicocinesia, vocês sabem que é uma técnica usada pelos parapsicólogos, que eles explicam isso como uma ação da mente sobre a matéria. Bom, nós encerramos aqui o capítulo 8 e passamos para o capítulo 9 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, onde nós vamos falar dos locais assombrados. Então, nesse capítulo, Kardec fala que as manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. Por que falo que os locais são assombrados? Porque ali sempre se manifestam ou o mesmo espírito ou alguns espíritos diferentes, né? E eles insistem em estarem naquele lugar sempre se manifestando. Daí as pessoas falam, esse local é assombrado porque ali tem a presença, não fala nem de espírito, de assombração. Então, como se explica isso através da doutrina espírita? Certos espíritos podem apegar-se a coisas terrenas. Eles já desencarnaram, mas eles são apegados às coisas terrenas. Então, por exemplo, um avarento, ele é apegado à riqueza. Quando ele desencarna, como ele não pode levar com ele tudo aquilo que ele tem, ele fica, às vezes, naquele lugar plantado, e daí fica assombrando as pessoas que têm uma certa vidência, umas pessoas mais sensitivas, percebem a presença do espírito ali, porque ele está apegado àquelas suas coisas. Nós já tivemos a oportunidade de atender em trabalhos mediúnicos, comunicações de espíritos que já desencarnaram há muitos anos. Particularmente, eu atendi um espírito que havia desencarnado há 700 anos atrás. E ele ainda estava preso à sua fortuna, no seu castelo. Então, eles podem se apegar. É claro que aquele castelo, muitas pessoas diziam que era assombrado. Normalmente, por quê? Por causa da presença dele. Nessas casas antigas, onde viveram escravos, senhores de escravos, às vezes se ouvem barulhos de correntes, enxergam-se manifestações de espíritos, porque eles ficaram presos naquele local. E até que eles se desapeguem daquilo, eles vão continuar ali. E eles podem, esses espíritos, momentaneamente ter preferência por certos lugares, gostaram daquele lugar, ou então eles estão naquele lugar para brincadeira, para afrontar alguém que está ali. Nós já vimos anteriores exemplos nos nossos estudos de um espírito que assombrava uma casa, ele perturbava ali, e quem tinha mais medo era a criada da casa. E era ela que fornecia os elementos, o ectoplasma, a energia para que o espírito pudesse se manifestar. Então eles aproveitam isso. Também os espíritos podem gostar da presença humana e preferir lugares habitados para ficar, porque não querem ficar sozinhos. Então eles
vão para aquele lugar. Então, existe uma gama de coisas que nós podemos aí, nós vamos continuar no programa seguinte, porque o nosso tempo já está se esgotando, então nós estaremos continuando esse assunto de locais assombrados no próximo programa. Agradeço a audiência de todos e até o próximo programa. Claudete Moura para o divulgar.net.